The smell of my best friend's house. I really love it, the smell of my best friend's house. There are trees in the leaf. Boa noite a gente, todos. boa noite a todos. Muito boa noite a todos. A gente precisa parar com essa vida. São 21h37 de uma quinta-feira. E depois você fala que eu que dato o podcast. Você está Dia datando. que estamos gravando e a gente acabou de pedir comida. Mas amor, a vida é corrida. Todo dia. Corrida não, porque eu acabei de tirar um cochilo. Então você poderia ter pedido sua comida mais cedo. Nossa. Não, se você quer comer mais cedo, você pode pedir mais porque cedo. tipo, eu tenho dormindo mal há dias e eu acho que é por causa do horário que a gente tem que comer. Não é, você sabe, né? Não é? Por Não. que então? Você dorme mal pelo fato de que um gato dorme em cima de você, basicamente. Pelo fato de que a gente mora no segundo andar, na rua onde todos os motoqueiros que furaram o cano de descarga das motos deles decidiram que eles querem passar durante a madrugada. Eu não sei, acho que a nossa rua ela é tipo um tobogã, sabe? Não é pelo fato de que a gente come, como, por exemplo, hoje, um tonkatsu kare às 10h30 da noite e vai deitar 11h30. A gente nunca vai deitar 11h30. Às vezes eu vou. Teve um dia essa semana que eu fui dormir umas 10h30, 15 para as 11, na ilusão que eu ia conseguir acordar às 6h30 da manhã para ir pra academia. Né? Mas aí eu já te falei que você tava na ilusão desde antes de você ir deitar. Mas aí o que acontece? Você começa aquele ciclo, né? Eu fico ansioso porque eu sei que eu vou ter que acordar cedo e aí eu não consigo dormir. E pra coroar, o pesto vomita na cama no meio da madrugada. E eu acordo e apenas eu levanto, né? Ninguém mais levanta pra ajudar, pra limpar. O que eu ia fazer, sinceramente? Me ajudar a limpar. Mas você já está... Quando eu percebi o que estava acontecendo, você já estava com o papel na mão limpando. Eu ia fazer o quê? Levantar, pelo simples ato de levantar. É que tinha 3 vômitos espalhados. Tá bom. Deixa eu falar logo o que eu ia falar. Que é assim, gente, eu tô no maravilhoso mundo dos jogos, dos games pra celular, né? Meu marido virou gamer. E eu escolho sempre jogos que estimulam o cérebro. Guardem essa informação. It will make sense later, tá? De onde é It will make sense later mesmo? Não é de RuPaul? Alguma coisa de RuPaul, né? Acho que It will make sense later. E aí eu tava... Quando a gente foi viajar, por exemplo, eu baixei um jogo de números. Preparem-se que hoje vai ser difícil também aqui, hein? É um jogo de números que, tipo, é um board, assim, com um monte de números em quadradinhos. E aí você tem que ou achar números iguais, né? E aí você toca nos números, eles desaparecem. Ou combinações de números que somam em 10. Mas eles têm que estar em uma linha reta entre eles ou diagonal. Ou numa diagonal perfeita. Exato. Né? Sem nada entre os dois. O que seria uma diagonal imperfeita, né? Mas ok. Ou tipo na ou eles podem estar em linhas separadas sem nada entre eles. Mas um teria que estar na última casa da linha de cima e o outro na primeira casa. Se não tiver nada perto deles. Sim, mas eu digo, tipo, o que liga eles é eles estarem numa linha reta. Pensa que a última casa da primeira linha e a primeira casa da segunda linha, ela é como se elas fossem contínuas. Anyway, aí eu tava jogando e aí fica passando anúncios, né? De outros jogos. Que é assim que esses jogos gratuitos ganham dinheiro. E aí eu achei um hoje que é muito a minha cara. Tipo, muito a minha cara. São prateleiras. É como se fossem prateleiras de conveniência, 7-Eleven, alguma coisa assim. E você tem que organizar 3 itens da mesma natureza na mesma prateleira. É um match tree, só que eles... você sabe os termos técnicos, expliquei. Então, é um match tree, que é um tipo de jogo em que você tem que juntar 3 coisas para poder fazer elas desaparecerem. Só que esse match tree específico, as regras dele é que o estoque vai sendo liberado aos poucos. Então,
tem objetos que estão atrás de outros objetos na prateleira. Você só pode colocar objetos na prateleira onde tem espaço para eles entrarem. E você trabalha por clusters, né? Então você tem grupinhos de 3 objetos e você tem que organizar os 3 na mesma prateleirinha para eles sumirem. Exatamente. Mas aí vai aumentando a dificuldade. E a movimentação é livre, então não é, por exemplo, sei lá, aquele clássico Candy Crush, que a movimentação do Candy Crush não é livre. Você não move o objeto de qualquer ponto da tela para qualquer ponto da tela. Você só move adjacente. Esse seu é tipo aqueles match tree mais comum hoje em dia, que você mexe de qualquer ponto da tela para qualquer ponto da tela. Isso. E aí vai aumentando a dificuldade. Então tem horas que as prateleiras estão se deslocando da esquerda para a direita. Ou elas... Ai, o que aconteceu aqui, caralho? Não, tá tudo bem. Ou elas estão se deslocando de cima para baixo. Enfim, vai aumentando a dificuldade. E aí eu fiz um comentário, né? Eu comecei a fazer um comentário e o Tela falou: segura pro podcast, porque eu acho que vem aí uma pérola. Exato. Né? Fala a frase que começou o seu comentário. Esse negócio de game é muito louco, né? Exato. Aí eu falei, não, segura. Porque esse tipo de frase precisa entrar no podcast, vai. Por quê? Porque tem, né, conforme você vai completando as fases, se acumula moedas, se acumula cristais, tem uma porrada de coisa. Soft currencies. Tem uma porrada de coisa que acontece toda vez que eu completo um nível. E eu não vou fazer nada com essas coisas. É só pelo prazer de ouvir o das moedinhas. Você vai sabe? fazer... Porque o lance de soft currency nesses jogos eles vão te encher de soft currency no começo. E aí você vai gastando elas mais pra frente até o ponto em que acabam as suas soft currencies. Quando você... Normalmente, a curva ideal, né? É que elas comecem a... O excesso que ele te dá comece a acabar no momento em que você começa a entender o valor delas. E aí ele te oferece a primeira vez a hard currency, que é... quer comprar moedinhas? Você pode comprar com cristais, mas cristais são comprados com dinheiro de verdade. E aí é assim que eles te pegam. Esse momento não vai chegar, porque eu vou enjoar do jogo antes disso. O bom é que você enjoa das coisas muito rápido. Nossa, então. Não é verdade. Não é verdade. Vamos ver Vamos ver aqui os comentários do episódio da última semana. Temos 2 comentários aqui no Spotify. O primeiro é da Tay Taster, que disse: finalmente vocês cancelaram essa mulher kkkk, chata pra cacete. Eu nunca ativei ela, ainda o Rodrigo que gostava. Estamos falando aqui de Jana Rosa, no caso. E Lucas Davi disse: gente, passou da hora do mais uma viagem do casal, hein? Fiquei com vontade de ir pra pousada que vocês falaram, apesar dos contras e da cidade ser mega hétero. Então, beijos pra Tei e pro Lucas. Beijos, Luke. Lucas, que estranho chamar ele de Lucas. Sim. Luke, mas assim, o fato dos contras, os contras realmente foram muito poucos, tipo, sem impacto algum. E o fato da cidade ser mega hétero não foi um grande problema, não. A gente nem usou a cidade muito, sendo bem honesto, né? Mas aí fica a dica, porque eu acho que tem uma cidade que tem a mesma vibe de Campos do Jordão e é mais perto de Minas, de BH especificamente, que é Monte Verde. Já ouvi falar. Tem uma outra também que é alguma coisa dos Pinhais, que é ali do lado. É ali pertinho. Que o Rafa e o Wes foram e falaram que eles preferiram ficar lá, que eles acharam a cidade mais legal, mais interessante. Olha só. Do Campos do Jordão. Só que pra eles era mais tranquilo porque eles têm carro. Né? Mas eles falaram que é mais legal a cidade do que Campos do Jordão e é meio que a mesma vibe. Mesma vibe, né? Ótimo. Bom, gente, então hoje eu vim contar aqui uma coisa pra vocês. Só rapidinho. Aliás, você tem alguma coisa pra falar? Alguma duas coisa pra coisas antes de entrar no tópico? Eu ia falar que eu achei o joguinho que eu ia te indicar, que parece muito o que você tá jogando, que é esse Unpacking aqui. Que é um jogo bem legal pra quem quiser um dia ver. Ele é um joguinho sobre você fazer mudanças.
que é uma coisa aí Uma que a gente tem musiquinha. um pouco de trauma. Mas ele é um jogo sobre fazer mudanças, e aí, ou seja, você tá sempre chegando numa casa nova ou num cômodo novo de uma casa, e você tem que organizar os objetos daquele cômodo. Nossa, eu já amei. E pô. ele é muito um cozy game no sentido de que ele não tem muito erro. Nossa, ele ganhou vários prêmios. Sim, então você organiza do jeito que você quer. Então, tipo, eu gosto de organizar os produtos de limpeza nesse lugar na área de lavar, tal coisa aqui, tal coisa aqui. Você pode organizar do jeito que você quer, desde que as coisas caibam no lugar. É a melhor coisa que você não vai atrapalhar meu esquema de organização. Adorei. Hoje eu tô assim, gratuitamente. Essa semana inteira eu tô gratuitamente. Mas custa R$52. Mas eu vou te dar de presente. Ai, ele vale a pena, bom. ele é um jogo muito bonitinho. E ele tem uma história, tipo, se você for prestando atenção nas mudanças que você tá fazendo, tem uma história acontecendo ali no fundo, sabe? Aí eu vou te dar ele de presente. Ah, obrigado. Mas inclusive eu nem comentei, né? Passou meu aniversário, eu não comentei que Mose me deu, né? Eu comentei há um tempo atrás que eu tava lendo Babado Forte, da Érica Palomino, e que tinha outro livro seminal, assim, sobre cultura musical paulistana e brasileira também, na verdade, que é o Todo DJ Já Sambou, da Cláudia Youssef, e Mose me deu o livro. Exato. Olha só. Que eu tô esquecendo de ler porque a gente não tem mesa de cabeceira. Então, coisas que ficariam em mesa de cabeceira eu deixo no meu armário. E eu acabo esquecendo que elas existem. E sabe uma coisa que eu sinto muita falta? Luz de abajur. Passarela. Que lá vem ela, sim. Porque a única luz que a gente tem é a luz principal do quarto. E, tipo, pra um ler, o outro tem que ficar cego. Porque a nossa cama, ela fica na direção da luz. Então a gente tá olhando diretamente pra luz. Ah, é o ó. Então é uma bosta. É o ó. E não tá muito perto do apartamento vir aí, não, gente. Não sei. Eu vou visitar lá segunda-feira. Ah, você vai na segunda? Vou na segunda de manhã, aquele que você gostou. Ai, ótimo. Pelas fotos eu achei ele muito legal. É, porque teve um que eu fui ver sozinho, porque batia com o horário da aula do Telo no sábado, então eu fui sozinho. Falei, olha, eu gostei, não é assim a perfeição, mas é bom. Mas não vai ser a perfeição nenhuma. Tem vários matches com as coisas que a gente quer. Então. A coisa mais negativa que eu achei dele quando eu vi nas fotos e nos vídeos, pelo menos, é que os dois banheiros são assim. Pequenos. A pessoa. Não, eu não vi fisicamente, mas a pessoa parece que ela foi na loja de acabamentos e ela falou: me dá a cerâmica mais feia possível pra eu colocar nas paredes. Os banheiros são feinhos. São horrorosos. Mas até aí, foda-se, a gente muda pra lá e um dia troca, sabe? E eles são pequenos, mas não é um pequeno claustrofóbico. Uhum. E aí a gente pode adotar aquela tática de cada um ter o seu banheiro, em vez da gente dividir o mesmo banheiro. Sim. Bom, mas isso é outro E ponto. minha outra atualização é que eu estou para terminar o ato 2 do Silk Song. Eu estou enrolando bastante, na verdade. Quantos são? São 3. Tá. Eu tô enrolando bastante porque eu já fiz todas as coisas que precisam ser feitas para terminar o ato 2. Pra ir pro... Acho que deve ter um boss final do ato. Mas eu não fui ainda porque tem algumas coisas pelo mapa que eu deixei pra trás, porque eu não tinha algumas habilidades, e agora eu tenho essas habilidades, então eu estou voltando e tentando fazê-las. Mas é muito difícil. Eu odeio Billy Brejo, que é uma área do jogo, que é literalmente um brejo cheio de Billy. Nossa. Billy, E... Eu pensei que era Billy, uma pessoa. Não. E eu odeio Billy Brejo, é a pior área, assim, não que é a pior área, tipo, mal feita, mas é a área mais irritante desse jogo. E aí eu tô lá sofrendo horrores nele, mas uma hora eu passo, tá tudo bem, uma hora acontece. Então é isso, minha atualização. E hoje saiu o Hades 2, né, o 1.0. Ah, olha só. Já decidi que eu vou começar um save novo, porque eu vi que tem coisas novas de história, fala, arte nova, então eu quero jogar do zero, porque... eu já tenho 50 horas do Early Access, então eu tô bem avançado na história. Caralho. Mas eu quero começar um save novo. E é isso, acho que minhas atualizações. E o que você falou que essa semana você só tá tomando? O que eu fiz?
Ai, que você tava estressadíssimo no final de semana passado. Eu tomei várias patadas gratuitamente. Final de semana. Do karaokê. Eu não te dei patada. Deu, meu amor. Deu. É que é uma coisa muito boa que eu, por um lado, eu fico muito feliz com o fato de que você, de vez em quando, tem seus momentos que você fica bravo, ou que você fica puto, etc. Eu não estava bravo. Deixa eu falar. Quando você fica bravo com alguma situação que aconteceu, enfim, fica triste, fica irritado. Só que é a parte boa e ruim do fato da gente ter uma intimidade muito grande e estar muito tempo junto, que é você não se sente forçado a fingir que tá tudo bem na minha frente, igual você faz com as outras pessoas. Então, quando as outras pessoas puxam um papo com você, você faz você é simpático e tal. E quando eu viro pra você e falo, oi, amor, você fala, oi. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Tá tudo bem? Ah, tá, já falei, não tá tudo bem. Ah, lembrei. E aí, é tipo assim... Lembrei. Eu entendo, obrigado, assim, por você confiar tanto em mim que você não precisa fingir que tá tudo bem pra mim, mas ao mesmo tempo não precisa me dar patada. Não, só tava explicando o que tava acontecendo, mas enfim. Tipo, uma forma um tanto quanto agressiva, mas tá tudo bem, já passou. Bom, então é o seguinte, gente, queria contar uma coisa pra vocês que de certa forma tem a ver com isso e outras coisas que já falamos nesse episódio. Eu queria contar sobre algo que estava acontecendo aí nos últimos 2 meses, mas eu não tinha falado nada. E que se concluiu aí nessa semana aí que passou, quando vocês estiverem ouvindo. A semana já vai ter acabado, né? Então, a semana que passou. Bom, eu tenho um MacBook Pro da marca Apple. Não é isso. Inclusive, eu nem montei. Eu arrumei todos os arquivos, mas eu não montei a playlist nativa para abrir no Spotify ainda. Depois de todo o trabalho que eu tive para arrumar tudo, né? Mas ok. Eu faço terapia, né? Sim. Inclusive, se vocês puderem, tiverem condições financeiras, façam terapia. É sempre muito bom. Façam terapia. E... enfim, né? Vários temas ali de autoconhecimento que eu discuto com o meu terapeuta. E de uns tempos pra cá, eu andava sendo... Primeiro assim, eu acho que eu comecei a ter muito contato com amigos que já eram amigos de muito tempo, e também com pessoas que eu conheci recentemente, que são pessoas que têm transtorno do espectro autista, o famoso TEA, né? Pessoas que eu já conheço, como eu já falei, né? Pessoas que eu já conheço há muito tempo e que acabaram descobrindo, e pessoas que eu conheci já, e as pessoas já tinham, né, o diagnóstico e tal. E também muito conteúdo que eu vi na internet, enfim, não sei o que. Então eu comecei a me identificar um pouco com essas pessoas e com as coisas que eu estava lendo. E eu falei, pô, tá aí. Talvez eu esteja em algum lugar do espectro, né? E eu comentei isso com o meu terapeuta. E aí meu terapeuta falou, olha, por que você não busca uma avaliação neuropsicológica? E eu falei, conte-me mais, porque eu não sei o que é isso. Sim. Né? E aí ele me explicou, e aí eu fui atrás, e aí eu fiz uma avaliação neuropsicológica. Então, para quem também não sabe, o que é isso? Uma avaliação neuropsicológica é uma avaliação que você faz com neuropsicólogos. Que te avaliam. Né? Então, por meio de testes práticos, testes estruturados com escalas que você responde, entrevistas, né? E outras práticas, eles avaliam várias das suas funções ali cognitivas, né? Funções executivas,
memória, que mais? Funções comportamentais e tudo mais, né? Então, análise de situações, né? é uma avaliação bem compreensiva ali, né? De vários aspectos, por meio de várias metodologias que relacionadas a esses testes que são aplicados e tudo mais, para identificar, né, se eventualmente você tem ali algum transtorno ou se você tem uma tendência ali a desenvolver alguma coisa X e outras coisas, né? Enfim, que o teste, que a avaliação, né, vai te mostrar por meio de um laudo emitido ao final aí do processo. E é isso. Então, basicamente, a avaliação neuropsicológica é isso. E é um processo bem complexo, né? Tipo, não é qualquer psicólogo que faz, tem que ser um neuropsicólogo especializado em fazer isso e tal. Exato. Peraí que eu perdi o fio da meada. O que não explica muita coisa também. Tá, e assim, gente, eu perdi o que eu ia falar completamente. Tá falando da avaliação, como foi o processo. Eu fiz a avaliação. E aí, eu comecei a fazer no final de julho. Então, deixa eu até dar uma olhada aqui no meu calendário, porque eu não lembro exatamente quantas sessões eu fiz. Mas eu comecei no final de julho. Então, 23 de julho eu fiz uma entrevista com uma psicóloga da clínica que eu escolhi. E aí, não, mentira, dia 17 eu fiz a entrevista com uma psicóloga da clínica que eu escolhi. Aí na quarta, dia 23, eu fiz uma nova entrevista agora com a neuropsicóloga que cuidou do meu processo. E aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 sessões, né? Uma vez por semana eu ia lá. Então foram 6 sessões para aplicação de testes, questionários e tudo mais. Uma dúvida. A questão da duração de 6 semanas foi mais por uma questão de agenda sua? Não. Ou eles pedem para ser espaçados os testes? É que não é que necessariamente precisa ser espaçado, mas eu acho que a prática geral é marcar uma sessão por semana. Talvez até façam mais de uma vez por semana, mas não me lembro se entraram nesse mérito comigo, se eu queria ou não. Mas geralmente, pelo menos todas as clínicas, eu olhei bastante clínicas, né? Fui atrás de bastante lugar e conversei e avaliei e tal. Mas a maioria dizia realmente que a média ali era 5 a 10 sessões até, né, ter o material suficiente ali para gerar o laudo. Peraí que eu vou tomar uma água. Então foram 6 sessões. Além disso, né, então teve uma primeira entrevista, uma anamnese, né, antes de começar os testes, mas eu trouxe também uma anamnese para eu preencher. Eu trouxe também uma anamnese que geralmente é para ser preenchida pelos pais da pessoa, que é mais focada ali na primeira infância e tudo mais, né? De quando você era ali uma criança. Como eu não tenho pais vivos, quem preencheu esse questionário foram as minhas 2 irmãs mais velhas. E toda semana, além de tudo que eu fazia lá na clínica, eu trazia também fichas, né? Questionários para preencher em casa. Até Mouse entrou na dança, porque um dos questionários eu preenchi uma versão e ele preencheu a outra, né, que eram com mesmas perguntas, para entender como que era a visão de outra pessoa a respeito daquilo que eu estava respondendo. Sim. E tinha que ser uma pessoa que me conhecesse muito bem e tudo mais, né?
Então, pedi a Mouse para fazer isso. Uhum. E os testes, bom, teve vários tipos de testes diferentes para avaliar todos esses critérios que eu comentei, né? Então, teve, por exemplo, teve um que eu achei ótimo, que era uma entrevista perguntando qual era a minha opinião sobre determinados assuntos. Então, sei lá, qual a sua opinião sobre trabalho infantil? Umas coisas assim. Eu lembro que eu respondi, acho ótimo, tem que pôr criança para trabalhar mesmo. Não, mentira, né, gente? Na verdade, era a pergunta sobre o que eu achava, se era necessário realmente ter leis que regulassem ou que impedissem o trabalho infantil, alguma coisa assim. Então tinha teve uma entrevista com perguntas que claramente era para ver se eu não era um sociopata ou um psicopata, né? Teve E só de você perceber que essas perguntas são para perceber se você é um sociopata, significa que você não é um sociopata. Que bom, né? Teve uma entrevista que era tipo conhecimentos gerais. Então, sei lá, o que é o Alcorão? Quem foi Catarina de Médici? Quantos são os oceanos do planeta? Várias perguntas de conhecimentos gerais, assim, bem diversas. E aí teve testes do tipo... Pior que eu tô contando isso aqui, se alguém resolver fazer a avaliação, a pessoa já sabe tudo o que vai acontecer, né? Não, mas eu acho que não muda, porque Será também a que pessoa tem que ter uma memória fotográfica para poder lembrar de tudo que vai falar aqui agora e responder na hora corretamente. Ai, será que tudo bem continuar falando? Acho que sim. Não é antiético? Você não precisa dar mínimos detalhes. Acho que não é, né? O processo é meu, é o que fiz, eu falo se eu quiser, né? Exato. Bom, enfim, se você acha que eventualmente isso pode comprometer sua experiência, de repente você está pensando em fazer um processo semelhante, tchau, até semana que vem, ou pula para o final para ouvir a conclusão da história, né? Enfim, aí tinha testes do tipo, ela me dava um desenho abstrato mega complexo e eu tinha que reproduzir aquele desenho. Beleza. Aí a gente fazia outras atividades. Aí ela voltava com outra folha e me dava. Agora desenha de novo aquilo de memória. Aí eu, vixe, tá. Aí beleza. Aí a gente fazia outras atividades. Aí no final da sessão ela voltou. Desenha de novo aquilo de memória. Aí eu lembro que eu fiz 3 desenhos assim, completamente diferentes. Mas ok. Tinha testes do tipo... tinha ali um desenho que era um padrão, tipo como se fosse uma estrelinha. E aí embaixo tinha dezenas de linhas com vários desenhos. E eu tinha que encontrar... Toda vez que eu encontrasse a mesma estrelinha, eu marcava. E tinha tempo, né? Então eu tinha que fazer o máximo possível dentro do tempo ali que ela me deu. E aí depois era uma estrelinha, um negocinho, tipo um quadradinho assim, com arestas dentro e uma outra imagem. Aí toda vez que eu achasse algum dos 3, eu tinha que marcar algum dos 3. Isso foi bem complexo de fazer. Que mais? Teve... Ih, chegou a comida. Você pega lá? Pego. Peraí, gente, já voltamos. Voltamos. E aí teve coisas tipo... eu tinha que reproduzir um determinado desenho montando aquilo com blocos. Teve um que eu gostei muito, que era uma pirâmide, né? Com vários triângulos dentro dessa pirâmide, que a pirâmide por si só é um triângulo, né? Na verdade não, porque a pirâmide é em 3D, mas tudo bem. Você tem que dar um contra, né? Você tem que explicar alguma coisa, mas ok. Que era mó bonitinho, que você tinha que pegar triângulozinhos de várias cores e montar ali dentro do triângulo como você quisesse. Esse eu me diverti muito.
Tinha que desenhar também, tive que desenhar uma casa, uma árvore, um sol e explicar por quê, como que é essa casa, como é essa árvore, quem esse sol te lembra, umas coisas assim. Teve vários jogos que eu me senti como se eu estivesse no Jogo do Diabo, que é aquele reality coreano, né, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que é justamente de raciocínio, né, enfim, coisas de lógica e tal. Teve coisas matemáticas, tipo, fulano tem 3 bananas, e aí ciclano pegou 7 maçãs, quantas bicicletas sobraram, sabe, umas coisas assim. Teve um que era ótimo, que ela me falava uma lista de palavras, e aí eu tinha que falar as palavras que eu lembrasse. Na ordem, ou podia ser... Não, podia ser em qualquer ordem. Aí ela falava, de novo, vou falar a lista de novo e você vai me falar de novo. Agora eu vou falar a lista de novo e você vai falar de novo. Agora eu vou falar outra lista. E aí, beleza. Agora eu vou voltar para a primeira lista. Eu, puta que pariu. Tinha dias que eu tinha vontade de dar um sopapo na cara dela. Aí teve um que misturava letra com número. Ela falava tipo letras e números misturados. E eu tinha que repetir. Só que eu tinha que repetir primeiro só as letras e depois só os números. Que mais? Acho que eu já falei bastante dos testes aqui. Mas teve outras coisas também. E as fichas que eu preenchia, que eu trazia para casa para preencher, eram perguntas do tipo, numa situação social, ou sei lá, se eu chegar... Coisas mais práticas, na verdade. Então, quando eu chego numa festa, eu cumprimento todos, mesmo as pessoas que eu não conheça. E aí tinha uma gradação ali de 1 a 5, sendo 1 nunca e 5 sempre. Ou frequentemente, enfim. Todos os que eu trazia para preencher em casa eram esses testes com escalas, né? E aí foi isso. Foram, né, várias semanas fazendo isso. Tá começando a ficar um pouco cansado. Sim. No último dia eu falei, já tava ganhando intimidade, né? Falei pra ela, olha, falta muito, porque assim, eu não aguento mais vir aqui, não aguento mais olhar na sua cara. Ela ria, nossa, como aquela menina. Tudo que eu falava, ela dava risada. É que você é engraçado. Tanto que até no final depois que ela entregou o laudo, né, que oficialmente se encerrou o processo, ela falou, olha, tudo de bom pra você, boa sorte, você é um querido, uma pessoa maravilhosa. Falei, essa aí não sabe de nada. Mas você é que você gosta de fazer essa pose de mal, mas você é uma pessoa simpática e querida. E aí, Rodrigo, o que deu a avaliação? Você é autista mesmo? A resposta é não. Gente, eu não estou no espectro autista. Não veio aí minha correntinha. Não veio aí a sua meia em shows. Não veio minha meia em shows, minhas deduções em imposto. Mas agora eu posso falar uma coisa, agora que terminou o processo? Tá, mas cuidado, porque eu ainda não falei o resto, Sim. Né? Eu nunca achei que você fosse autista. Por quê? Porque eu acho que, pelo menos assim, pode ser um reducionismo que eu vou fazer aqui, tá? Pessoas autistas que estão me ouvindo. Mas o que eu consigo perceber de pessoas autistas é que existe uma dificuldade de leitura de situações sociais por parte dessas pessoas. E eu nunca achei que você tinha dificuldade de leitura. Você pode ter dificuldade de interação, ou às vezes dificuldade de se enturmar, enfim, ou às vezes preguiça, enfim, várias coisas. Mas eu nunca achei que você tinha aquela coisa de não saber ler o ambiente em que você está. A gente falou sobre isso ontem, quando, né, eu contei pro Telo, li o laudo pra ele e tudo mais. E aí, hoje, na verdade, eu tava pensando sobre isso e pensando justamente em todas essas pessoas que eu comentei no começo aqui do meu relato, né?
Eu não acho que nenhuma dessas pessoas que eu conheço, que eu sei que são autistas, tem esse tipo de dificuldade de ler ambiente. Pode ser Pode ser um desconhecimento meu e uma coisa que eu... Não, mas pode ser, de repente, um nível específico do espectro que tem essa capacidade um pouco mais predominante. E talvez as pessoas que eu conheço estejam em outro lugar aí dentro do espectro, que é amplo. Sim, né? sim. As que eu conheço que estão dentro do espectro também não têm essa dificuldade necessariamente. Não são tantas que eu conheço, mas elas também não têm essa dificuldade. Mas acho que é uma coisa que você percebe muito, e eu lembro muito disso da época de escola, porque eu estudei com 2 meninos que eram autistas. E tinha muito essa coisa do tipo... Eles não... Talvez era especificamente deles, eles não tinham muito essa capacidade de leitura do ambiente. Então, tipo, o ambiente claramente não está naquele momento, naquela vibe. E ele trazia aquela vibe, sabe? Entendi. Então talvez seja uma coisa muito específica. Mas, enfim, não sou autista, mas eu descobri que sim, eu sou uma pessoa neurodivergente. Você é uma pessoa divertidamente. Tomar no cu. Oh! Ao capacitismo aqueles, né? Tô brincando. Só vou te pedir um favor, porque o laudo tá guardado dentro do armário. Tá, aqui, pera. Não é isso aqui? Não, essa é outra pasta. Abre essa porta da direita. A pastinha tá ali em cima, ó. Aí. Bom, eu não vou ler o laudo inteiro pra vocês, né, gente? Porque são 18 páginas. E tem coisas que só dizem respeito a mim. Eu vou dar aqui uma breve resumida na conclusão do laudo, tá? Vamos lá. A avaliação neuropsicológica de Rodrigo apresenta que... Ela escreve bem mal, tá, gente? A avaliação neuropsicológica de Rodrigo apresenta que os resultados dos que apontam... Nossa. Para um funcionamento cognitivo superior, com um QI total de 124. Seus scores em velocidade de processamento, memória operacional e compreensão verbal foram altos, o que é consistente com a hipótese de superdotação, altas habilidades. Então, primeira impressão diagnóstica aí é que eu sou superdotado. Como informação... Eu comento já um pouco sobre isso, depois que eu ler aqui o resto do laudo. Mas, Só a título de curiosidade, o QI médio do Brasil é 83,4. ok. O QI médio mais alto do mundo é do Japão, que é 100 e... Ai, meu Deus, tá muito ruim ler aqui, peraí. 106,48. Esse é o médio. Pera, 106,48 é o QI médio mais alto. Não, é o QI médio do Japão, que é o país que tem a média mais alta. Ah, ok. Os países, como curiosidade, os países que têm... Então, tô acima da média do país que tem a média mais alta. Isso. Então, Certo. o top 5 aí de países que tem a média mais alta é Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha e Canadá. Risos, isso diz muita coisa, né? Isso diz bastante coisa sobre o teste em si, mas seguimos em frente. Como assim sobre o teste em si? É que são países bem ricos. Obviamente que essa média só pode ser estabelecida a partir do momento que as pessoas fazem testes, né? Exato. Justo. Faz bastante sentido. Essa hipótese se mostra com características de empenho na tarefa, criatividade e liderança, permitindo-lhe ter um bom desempenho acadêmico e profissional, apesar das queixas sociais, que são as queixas que eu levei em relação das minhas dificuldades de interação e tudo mais.
Função de linguagem apresentou habilidades verbais acima da média, raciocínio abstrato, compreensão social de nível superior, o que é consistente com seu alto funcionamento intelectual. Em relação à memória, seu perfil é misto. Possui uma capacidade superior para memorizar e evocar informações visuais, mas apresenta um desempenho na média para a memória verbal, com uma ligeira dificuldade em estratégias de aprendizagem. Nas funções executivas, as habilidades de Rodrigo se destacam. Mostrou uma capacidade muito superior, tanto na memória de trabalho, manipulação de informações na mente, quanto na velocidade de processamento, evidenciando sua agilidade mental e eficiência. Embora suas habilidades de inibição e flexibilidade cognitiva sejam médio superior, um ponto de atenção é o gerenciamento de tempo que se mostrou limítrofe. Por fim, sua atenção concentrada é muito superior, mas ele apresenta desempenho na média em tarefas que exigem a divisão e alternância do foco. Vocês estão Guardem vendo, essa informação. Vocês estão vendo para onde está indo, né? Vamos lá. Apesar da suspeita inicial de transtorno do espectro autista, as queixas de dificuldades sociais e timidez sugerem estar mais relacionadas a um quadro com traços de ansiedade social e personalidade introvertida, confirmado por uma avaliação que mostrou altos índices de neuroticismo e baixa extroversão. O que era neuroticismo mesmo? Puta, esqueci. Eu sou superdotado, mas aparentemente Mais neurótico. Eu não retenho informações, né? Neuroticismo, o que é? Neuroticismo é um traço de personalidade dentro do modelo dos 5 grandes fatores, Big Five, que se caracteriza pela propensão a experimentar emoções negativas, como ansiedade, depressão, raiva e vulnerabilidade, resultando em instabilidade emocional. Indivíduos com alto nível de neuroticismo tendem a interpretar situações de forma mais pessimista, têm baixa tolerância à frustração e dificuldade em lidar com o estresse, o que pode impactar sua saúde mental e relacionamentos. Prazer, Rodrigo. Né? Esse verbete poderia se chamar Rodrigo ao invés de neuroticismo. A ausência de prejuízos significativos em comunicação não verbal e percepção social desde a sua infância não se alinham com critérios diagnósticos de transtorno do espectro autista. Como dirão no Ratinho, ele não é autista. Meu Deus do céu! No entanto, as dificuldades relatadas e os resultados obtidos sugerem que as queixas do paciente se alinham a um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com apresentação predominantemente hiperativa impulsiva, o que significa que a impressão diagnóstica é que eu tenho TDAH. Fica aí essa bomba. Com a qual eu nunca me identifiquei na vida. Porém, depois... E assim, gente, ela entregou o laudo, a gente leu o laudo juntos, ela foi pontuando um monte de coisa. Eu gravei a devolutiva, um áudio com mais de 1 hora de duração, dela me explicando o laudo e todos pontuando tudo. Perguntei sobre os testes. Esse teste foi pra quê? Foi pra tal coisa. Foi, sei lá, pra de função executiva. Enfim, né? Ela foi me explicando. Tem no laudo também tem os resultados dos testes, né? Com todas as classificações, né? Enfim, todas as gradações e tal. Que é tipo de coisa que a gente não sabe necessariamente interpretar muito bem sozinho, né? Então ela foi me explicando e correlacionando ali o resultado com qual o teste que eu realizei, né? Aqui eu vou pular.
E é pontuações limítrofes em gerenciamento de tempo e as classificações leves a moderadas em padrões restritivos e repetitivos, combinados com a alta velocidade de processamento, apontam para uma inquietude interna e desorganização que se manifestam de forma sutil. Em suma, a avaliação levanta a hipótese de superdotação altas habilidades, com um perfil intelectual elevado, e sugere que suas dificuldades não podem ser salientadas pela presença. Não, tá escrito errado. Isso sugere que suas dificuldades podem ser salientadas pela presença de um TDAH do predominante hiperativo, apresentando uma dupla excepcionalidade. A intervenção terapêutica é fundamental para que ele possa alinhar maior bem-estar emocional e compreensão frente à sua história de vida. Aí vem sugestão de acompanhamento para acompanhamento psicoterapêutico, que eu já faço, acompanhamento psiquiátrico, enfim. Então é isso, gente. Como ela falou, né, o que esse laudo gera são impressões diagnósticas que eu posso seguir aí investigando, né? Então, próximo passo seria, de fato, procurar um psiquiatra especializado nisso, levar o laudo, conversar e tal, né? Uhum. Então, assim, a impressão diagnóstica de TDAH, ela é baseada na correlação de várias informações que foram obtidas por meio do processo, né? Mas ela não é o diagnóstico, né? Então, aparentemente, eu sou uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas isso precisa ser ainda aí verificado e confirmado por um especialista. A questão da superdotação, ela já é mais baseada em testes com metodologias de escala e que realizam ali comparações com parâmetros já estabelecidos por suas metodologias. Então, tem um número ali, né? Tem um número ali dizendo o Rodrigo tem QI 124 e isso corrobora com a hipótese de superdotação, altas habilidades, né? Então, isso já é uma coisa, um resultado mais concreto, mas que no fim do dia também, eu não sei se quer dizer muita coisa, né? Porque o fato de você ter aí altas habilidades e um alto QI não necessariamente significa que você vai ser a pessoa de maior sucesso do mundo, porque existem várias outras questões que permeiam aí, né, a sua personalidade, a sua forma de lidar com o mundo e com as pessoas e por aí vai, né? Então isso não é, na prática não me diz muita coisa, a questão da superdotação, sabe? Na verdade, o que a neuropsicóloga me disse é que muito das queixas que eu levei em relação a me sentir inadequado, a dificuldade de me relacionar com pessoas, de conviver ali em ambientes que não são familiares e tal, isso também de certa forma pode ter algo a ver com a superdotação, porque significa que de fato eu leio e interpreto as coisas de uma forma um pouco diferente do que a maioria das pessoas. Então isso também pode gerar ali essa inquietação. Sim. Né? Mas ela falou, o fato é, você é sim uma pessoa neurodivergente. Tá? Você tá fora da média ali das pessoas, né? Neurodivergente e neuroatípico não é a mesma coisa, né? Eu acho que não, porque neuroatípico é a sua mente não funciona da forma como a da maioria das pessoas funciona, mas neurodivergente eu acho que é com questões mais... A química do seu cérebro em si, ela não funciona da mesma forma. Acho que essa é a diferença. Deixa eu ver aqui, tô pesquisando. Enquanto isso, eu vou ler uma lista aqui de celebridades. Eu já achei, posso ler aqui rapidinho? Ah, claro.
A neurodivergência descreve pessoas cujos cérebros funcionam de maneira diferente do, entre aspas, padrão social, que é o meu caso. Enquanto neuroatipicidade é o termo usado especificamente para designar indivíduos que possuem uma condição neurológica ou psiquiátrica atípica, como TEA ou TDAH. Em soma, neuroatipicidade é um tipo de neurodivergência. Não existindo uma diferença entre os termos, pois ambos se referem a indivíduos cujo funcionamento neurológico não se alinha ao esperado pelo modelo neurotípico. Não sei se eu confiei nesse resumo dessa IA aqui, não, viu? Tá. Mas, aparentemente, então, eu sou sim uma pessoa neurodivergente. Eu sou, de fato, uma pessoa neurodivergente por conta da superdotação. E dentro disso existe também uma neuroatipicidade. Pode existir uma neuroatipicidade que é o TDAH. Acho que é isso. Tá. Se essa descrição está certa, claro. Tata Finoto, corre aqui. Eu preciso muito mandar uma mensagem pra Tata. Sim. Gente, a Tata, fazendo até uma propaganda aqui, a Tata é uma amiga nossa, que a gente conhece de muito tempo, enfim, fazíamos podcast juntos e tal. Nos conhecemos por causa de podcast, inclusive. Que eventualmente ela descobriu ser uma pessoa com TDAH e ela foi atrás, ela estudou, né? Ela participa aí de várias iniciativas relacionadas inclusive a projetos que estão tramitando aí há muito tempo sobre classificar pessoas com TDAH como PCDs, né? E ela produz conteúdo sobre isso. Ela tem um podcast chamado Tribo TDAH, em que ela fala sobre o tema, e a gente sempre falou sobre isso, né? Infelizmente faz um certo tempo que a gente não fala com a Tata. Mas a gente tinha contato muito próximo, muito frequente durante uma época, e a gente falava bastante sobre isso, inclusive, né? Sim. Então, beijos pra Tata, que inclusive Beijos se casou Tata, recentemente. que se casou recentemente. Parabéns para a Tata e pro Drey. Pra Tata e pro Andrei. Eu tô vendo aqui as categorias de coisas. Você está no inteligência superior, que eu acho que foi o que ela escreveu mesmo, né? Acho que sim. Que é entre 120 e 129. Aí de 130 a 144 é superdotação moderada. Então eu não sou superdotado. Aparentemente não. Eu tô quase lá. Porque eu fui ver aqui os números e tipo, tem umas pessoas altíssimas, tipo, sei lá, o Cara, porque cara coisa... que faz é o Mr. Beans, isso aqui, não é? É o Mr. Bean. Ele tem 178. Caralho! Né? O Roger tem 172, o Roger do Outraje a Rigor. Tá vendo como isso não diz muita coisa? O Quentin Tarantino tem 160. Tá vendo como isso não diz muita coisa? O Jô Soares tinha 156. E assim, eu não acho que eu esteja tão... Porque ela descreve aqui como é superior ou muito superior. Eu não acho Não, mas se você for pensar que ela tá pensando na média brasileira... É categoria superior. Eu imagino que o seu QI, por exemplo, seja muito maior que o meu. Talvez não. Porque não é uma medida de inteligência, né? Na verdade, é uma medida... Eu lembro que uma vez... É quociente de inteligência, não é? Mas esse é o ponto. A palavra quociente é interessante, porque, tipo, ele não mede só tudo que você sabe, mas dado a sua vida, quem você é, quanto você deveria conseguir acumular de informação e quanto você tem efetivamente acumulado e quanto você consegue efetivamente gerenciar. Porque ele tem a ver com isso. Não é só você saber coisas, não precisa gerenciar coisas. Tem um pouco disso. Então você vê que pessoas que... Vídeo Roger do Ultraje a Rigor, né? Talvez ele não use o dele pro bem. Mas até aí... Mas eu tava vendo aqui porque, tipo, por isso que pessoas que usam muito a capacidade mental delas o tempo todo costumam ser pessoas que têm um QI extremamente alto. Tipo, sei lá, jogadores de xadrez, por exemplo. Porque eles têm que ter na cabeça o tempo todo acessível todas as
47 milhões de jogadas possíveis para eles saberem qual jogada eles vão usar pro movimento que a pessoa acabou de fazer. E tem que pensar já 200 jogadas pra frente. Então, tipo, é muito dessa coisa do quociente. Mas eu sempre te achei muito inteligente. E é o que eu já falei várias vezes. Eu acho a sua capacidade de lidar com coisas, com informações densas, muito boa. Você consegue absorver fácil informações muito densas e trabalhar em cima delas. E a parte do TDAH, que eu acho que é um pouco daquilo que a gente já conversou, de você ter um pouco dessa coisa do hiperfoco. Então, quando você tá com foco em alguma coisa, você se dedica 800% naquilo. Tipo os vídeos da Jona Rosa, né? Exato. Até o ponto em que aquilo não te interessa mais e você nunca mais vai ver aquilo na sua vida, e aquilo parece que saiu, assim, ó. Tipo como se fosse um líquido saindo da sua orelha, só saiu. Tipo os vídeos da Jona Rosa. Tipo os vídeos da Jona Rosa. Ou na semana que você tava, por exemplo, no SNL, que você tava obcecado com essa. Na semana não, no mês que você ficou obcecado com SNL e você viu tudo. Mas SNL é uma coisa meio presente na minha vida, vai e volta. Não, sim, mas você tem esses momentos, sabe? Que é tipo, você fica completamente obcecado por uma coisa muito específica durante uma semana. E aí depois passa. E aí você nunca mais fala sobre aquilo durante um ano, aí um ano depois volta. Pois é, isso é um fato, é um grande fato. Mas é isso, gente. Inclusive eu tava contando em primeira mão pra um amigo meu, não vou expor quem é, claro, e ele acha que ele também achava ser autista por conta de hiperfoco. Eu falo, não. Hiperfoco não, é uma coisa mais do TDAH, né? Na verdade eu acho que hiperfoco ele pode existir em várias condições diferentes, assim. Essas questões mentais diferentes podem engatilhar um hiperfoco em alguma coisa. Sim. Mas é isso, gente. Eu quis compartilhar com vocês porque, enfim, a gente compartilha tanta coisa da nossa vida com vocês, né? Exato. E eu acho que foi um negócio de autoconhecimento muito legal. Sim. Que se relacionou com muitas coisas também que eu falo em terapia e tudo mais. E eu quero me debruçar melhor sobre o laudo, né? Tipo, pra ter essas coisas mais fixadas ali na minha cabeça. Ai, rotei. Quero transcrever o áudio, né, da Devolutiva também, porque tem muita coisa que ela me falou ali que complementa bastante informações do laudo. E eu não sei, sei lá, eu gostei de me conhecer. Foi Sim. bom. Foi muito bom. Sim, sim. Quem tiver interesse, gente, quiser saber a clínica que eu fiz, não vou fazer publi gratuito aqui, não. Mas quem quiser saber a clínica que eu fiz, outras que eu procurei, claro que são todas em São Paulo, né? Mas quiser me mandar DM ou alguma coisa do tipo pra gente falar a respeito, fique à vontade. Mas realmente quero continuar essa exploração, né? Então, encontrar aí um psiquiatra para levar o laudo para análise, enfim. Não sei se eu tô muito afim de tomar remédio. Já tomo tanto remédio na minha vida, mas talvez não precise. Mas se for algo também que for ajudar, se for contribuir de alguma forma pra minha vida, bora, né? Tem muita questão aqui relacionada à ansiedade também, então talvez eu tenha que entrar pra galera dos ansiolíticos. Vem pro bonde do ansiolítico. High five. Mas acho que talvez seja mais uma questão de você conversar com o psiquiatra e continuar conversando com o seu terapeuta sobre mais essas questões da ansiedade social. Porque isso te incomoda mais do que qualquer coisa que seja advinda do TDAH em si, né? Aparentemente você sempre lidou com ele bem. Tipo, não foi necessariamente ele que trouxe eu questões. acho que não foi necessariamente algo que me impediu de fazer coisas na vida. Ou será que talvez? Não sei, preciso refletir e conversar com... Mas até levando em consideração o que te motivou a começar esse processo,
e dado o que veio no laudo, o que ela explicou, é muito mais essa questão da ansiedade social do que outras coisas, né? Mas, enfim, beijos aí pros amigos com TDAH, beijo pros amigos autistas. Tava aí me identificando com vocês, mas aparentemente me equivoquei. Então peço desculpas, tá? Mas... e não vou ter minha correntinha, infelizmente. Não. Mas ok. E tem outra coisa também que eu queria falar, mas a gente já tá com mais de 1 hora aqui e meu alarme do remédio tá tocando. Já dei soneca 1000 vezes aqui e a gente precisa comer. Uhum. Mas eu acho que tem uma coisa também que acho que é importante tomar cuidado, e é por isso que eu tô tratando essa impressão diagnóstica com bastante cuidado, é que eu acho que hoje em dia existe uma certa glamorização, talvez, e uma certa negligência em relação à neurodivergência e neurotipicidade. Uhum. Então, tudo começou porque, por observar pessoas e por ler coisas em redes sociais, eu achei que eu pudesse ser autista. Uhum. Né? Então, de que forma isso entra numa questão de banalização da neurodivergência, da neurotipicidade, sabe? Tipo, Uhum. E acho que isso acontece muito com TDAH, né? Tipo, ai, nossa, eu sou tão doidinha, eu devo ter TDAH. Né? Eu acho que acontece com todas. Quantas vezes a gente já não viu pessoas falando isso? Ai, nossa, eu sou tão esquecida, talvez eu tenha TDAH. Sabe? Tipo, ai, nossa, eu tô muito nervoso porque eu tenho uma prova importante hoje, eu tenho ansiedade, tipo. Não, gata, então, você vai perceber que você tem ansiedade quando, tipo, eu preciso ir no mercado. E aí você fica ansioso com o fato de que você tem que ir ao mercado. Sem nenhum limite de tempo e sem nada. Você só tem que ir ao mercado e você fica ansioso. Ou porque você simplesmente não consegue respirar e não consegue fazer uma ação ali que você precisa fazer por conta da ansiedade. É que eu acho que tem uma coisa que acho que a Tata já até falava bastante sobre isso no podcast dela. Escutem lá, gente. É muito legal o Tribo TDAH. Existe uma combinação do fato de que a gente tinha no passado, né, uma subdiagnosticação, tipo, muitas pessoas tinham neurotipicidades e não eram diagnosticadas com isso. Uhum. E hoje as pessoas fazem exames e fazem testes igual que você fez para poder ir atrás de o que tá acontecendo comigo, para entender. Misturado com essa coisa das redes sociais que você falou, do tipo, as pessoas compartilham muito mais sobre a vida delas próprias do que elas compartilhavam no passado. Então você começa a fazer muito essa reflexão de, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Só que é muito fácil você se analisar olhando só um espectro do que a pessoa postou, aquele story ali que ela postou de 15 segundos. Uhum. E não a vida inteira da pessoa, que é a coisa da ansiedade. O TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizado, ele vem no ponto de que todo mundo fica ansioso com coisas. A ansiedade é um sentimento comum. Mas o TAG em si é quando você tem ansiedade com absolutamente qualquer coisa, generalizada, como o próprio nome diz. E quando isso é algo que de fato compromete a sua vida. Sim, né? Compromete ali. Desculpa. Não, continua. Não, é que o meu ponto é, ao mesmo tempo em que mais pessoas estão fazendo mais testes, estão descobrindo mais que elas têm, eu acho que ainda tá virando essa chavinha do tipo, ainda parece um pouco pra muitas pessoas, eu não tô falando pra todo mundo, que você ganhou uma estrelinha dourada quando isso acontece. Sendo que, assim, é muito mais comum do que a gente pensa. Muito provavelmente mais de 50% da população mundial tem algum tipo de neurotipicidade. Quer dizer, não mais de 50%, senão não seria atipicidade, né? Mas enfim. De qualquer forma, as pessoas vão ter alguma questão. Então é muito mais comum do que a gente pensa. Então, ao mesmo tempo que não torna as pessoas especiais, é o
o simples, entre muitas aspas, fato de que a sua mente não funciona da mesma forma exata que a mente da maioria das pessoas funciona. Aham. E isso não é necessariamente ruim, isso não é necessariamente bom, isso é um fato. É um fato. Né? Porque eu acho que é perigoso, porque, por exemplo, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que o governo Trump decidiu divulgar que o motivo do autismo é as mães que tomam paracetamol durante a gravidez. E, tipo, não, já tem vários outros estudos que mostram que isso não é necessariamente aquela coisa que falam que isso não é... Como é que eu vou explicar? É a mesma coisa de falar que beber água dá câncer, porque todo mundo que teve câncer bebeu água. Sim. Não necessariamente tem ligação uma coisa com a outra, é mais uma causalidade dos dois fatos. E isso é uma bosta, porque, tipo, transforma... Primeiro que bota essa coisa de que as pessoas têm um defeito, e elas não têm um defeito, elas só funcionam de forma diferente do que a maioria das pessoas funcionam. E eu acho que cria um pouco esse estigma, sabe? Que eu acho que é uma coisa que precisa acabar, o estigma em si. Que é, tipo, beleza, as pessoas vão ter autismo, vão ter TDAH, vão ter TAG, vão ter, enfim, o que for. E a gente só precisa entender que essas pessoas funcionam de uma forma um pouco diferente e adaptar a sociedade a isso. Né? Que é o ponto da luta anti-gordofobia, de tudo isso, que é... Não significa que a gente tem que emagrecer todas as pessoas. Não, o mundo tem que funcionar para pessoas que não são magras. Exato. Né? Então, o mundo tem que funcionar para pessoas que não têm o cérebro que funciona como o padrão da população. Porque o padrão da população não abrange muita gente. Exatamente. Nossa, falou bonito. Deixa eu soltar umas palmas aqui. Eu quero outras palmas, eu não quero aquelas. Tem um golf clap, hein? Aqui é o golf clap. Era essa mesmo que eu tava procurando. Eu tava procurando só clap. E eu não tava achando. Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado. Então é isso. Eu vou ali jantar com meu marido super dotado. Obrigado por ouvir meu relato. Meu TED Talk. E a gente volta um dia. Semana que vem. No caso, segunda-feira que vem. Exato. Tá bom? Beijos, gente. Beijo. Mua.